Fala galera, tá chegando a hora da gente assistir a esse quarto episódio de The Walking Dead City, galera. Foi liberado o clipe do episódio antes de assistirmos juntos. Qual é a sinopse de Found and Lost, ou Encontrados e Perdidos em tradução livre? Meg e Luiz em busca por recursos essenciais, enquanto Negan e Renata se unem para proteger a comunidade em Manhattan. Bora lá, vamos conferir o clipe aqui. All this construction is bringing more walkers. Maggie knows that, right? She also knows now that your home and hospital are safer, and once we finish up this place, the pantry will be too. So you and Maggie go way back, huh? Is that why you volunteered? Volunteered, more like nagged into submission. Plus, I'd rather see things done right than watch monkeys juggle chainsaws. No offense. Once you made her pitch to move us from the bricks, she told us we'd be safer, better off. Wall's a good start for safer, but better off. Hey man, from where I'm sitting here equals food, power. There, dead crops and more moths than an old nun's clam palace. Seriously? Why would you say that? Why would you ever put those words together? You think of us, right? Looking at birds. I don't know. I just always wondered if crabs think fish can fly. Because they're just, looking like this. Do crabs think fish can fly? I really don't know. But I really like the way your brain works. What? Because I haven't really been paid a compliment recently, especially by a lady. So, gracias. Cara, tem uma coisa, tá, sobre esse clipe aqui, que entra também, assim, na minha preferência. Eu acho melhor quando o serviço de streaming, cara, não libera, assim, uma cena que seja realmente transformadora, fundamental do episódio, tá? Porque eu acho importante, ao contrário do que a MGM Plus faz em relação a From, por exemplo, de já colocar tanto, assim, o clipe que eles liberam antes da liberação do episódio, seja nas fotos promocionais, já colocar algumas coisas que são reviravoltas, que são fatores como respostas muito importantes para o episódio, antes do episódio, deixa a gente conferir isso no episódio. Para mim o clipe tem que ser muito com essa função aqui. Cara, nos dá uma amostra de um momento do episódio lá, mas deixa a gente ter realmente essas sensações do episódio. Porque a gente já tem antes desse clipe, liberado logo após o episódio, cara, a promo, o trailer. E o trailer já é feito para nos provocar muito mais do que o clipe. O clipe está sendo tirado em um minuto alguma coisa ali do episódio para a gente conferir alguma situação, ter um tipo de entendimento sobre. Não já ter a resposta clara do que vai acontecer no episódio. Deixa o episódio. Então eu gosto, cara, porque assim, ó, é o Seth Hoffman colocando a tal da essência de The Walking Dead. E isso, eu vou repetir assim, ó, já entendi. Até o final desta temporada, pelo menos, sobre essa questão de essência. E até a maneira como ele tá gravando, né, acompanhando dois personagens, o Negan, aquele outro cara ali que tava já sendo um, né, membro, um morador de Bricks, que agora tá junto aqui em Manhattan por causa da Maggie, e nisso o assunto já chega no Herschel chega ali pro Dillard, do Dillard já chega na Renata, e da Renata a gente vê uma construção de um momento que essa parte deles levarem os zumbis para aquele local ali onde eles vão ficar confinados, onde vão ser transportados, parece muita caçamba de um caminhão por ali, vai dar um sério problema por causa do trailer. O trailer a gente já viu que o Negan vai ter que agir contra esses zumbis que estão ali com um balde na cabeça, né? Algo vai acontecer ali, a contenção não vai resistir. Então, pô, cara, é legal, eu gosto desses momentos assim, que mostram os personagens realmente desenvolvendo, tendo essas interações. Ah, cara, é algo extremamente empolgante. Eu acho que a minha crítica do terceiro episódio, ela é a resposta para isso, tá? O terceiro episódio, para mim, ele tem muito a essência de The Walking Dead, muita essência de The Walking Dead, tava completamente perdida em Dead City. Para mim não teve nenhum momento dos 14 episódios anteriores, que são as 2 primeiras temporadas de Dead City, não teve. E talvez o grande problema possa ser tarde demais para essa essência dentro dessa história aqui, porque ela talvez já tenha chegado num momento de fadiga. E olha que eu vou assistir temporada por completo, vou fazer conteúdo. Se tiver a quarta temporada, vou assistir a quarta temporada. Mas eu tô também esperando que a trama consiga me empolgar. Ela tem um trabalho muito árduo, cara, muito difícil de conseguir, assim, ó, limpar
muita coisa feita antes, são 14 horas antes. 14 horas de história antes que tu tem que literalmente assim, ó, apagar pra começar a pavimentar esse novo caminho da história de Dead City. Então talvez a fadiga já tenha alcançado, talvez isso acabe ocorrendo tarde demais. Vou dar um exemplo até relacionado a The Walking Dead. Cara, o que aconteceu na 7ª, principalmente 8ª temporada da série principal, a Angela King entrou com esse mesmo trabalho árduo que o Seth Hoffman está entrando agora, e ela ainda teve que lidar com a saída de Lauren Cole, de Andrew Lincoln, a perda de Meg de Rick, só isso, né? Ela teve que lidar, e conseguir novamente, assim, pavimentar um caminho para a série principal, que a partir da saída do Rick, que é naquele 4º episódio, né, da 9ª temporada, ela começou a criar uma nova linha ali que parecia muito The Walking Dead das antigas, né, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, aquele momento de ter aquela sensação de antigamente, assim, da série, e, cara, com muita coisa pra resolver. Não só dos problemas, mas de saídas de personagens, como é que vai lidar com a história a partir dali. E foi conseguindo resolver isso também com a entrada, pô, de Samantha Morton, com a criação daquela linha toda ali da introdução dos sussurradores, cara. Então, deu certo em The Walking Dead. Deu certo. Eu gosto da entrada da Angela King, gosto da maneira que ela foi, novamente, assim, levando The Walking Dead para um rumo que estava aparentemente perdido ao final da 8ª temporada. Então, o Seth Hoffman tá passando por tudo isso. E ele já ganhou minha confiança, cara, em 3 episódios. Então, assim, por mais que eu acredite que talvez possa ser uma tentativa que não vai conseguir resultar em algo ainda maior, porque a gente tá vendo já algo que tem uma certa fadiga já, quando a gente conversa sobre Dead City. Pô, cara, mesmo assim, tá sendo uma história coesa. Tá sendo uma história que tá fazendo sentido ser contada a partir de agora. Antes não tava fazendo sentido, principalmente a maneira como ela tava sendo contada. Então, vamos ver, cara. Eu tô gostando de Dead City, tô muito curioso pra esse 4º episódio aqui, mas eu acho que esse 4º episódio ele vai seguir na mesma leva dos anteriores, tá? Começando a pavimentar um novo caminho. A gente vai, assim, nesse processo, pouco a pouco, querendo ou não. Galera, logo mais sai aqui no canal o vídeo com a entrevista do Jeff D. Morgan comentando sobre o seu desejo de sair de The Walking Dead City ao final da 2ª temporada, pra gente conversar também sobre algo que foi muito importante que aconteceu nessa semana. E galera, domingo, volta a live, o grande debate de The Walking Dead City. Não teve na semana passada, por causa do Dia dos Pais. Mas galera, assista o episódio, que a gente quer comprar do episódio aqui durante o domingo, e domingo, 21 horas, ao vivo, o nosso grande debate pra gente conversar e muito sobre tudo que acontecer neste 4º episódio intitulado Found Lost. Coloca nos comentários, galera, a expectativa de vocês, o que acharam aqui da cena, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Cara, se não assinou o canal ainda, dá aquela mega ajuda e assina o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.